Casos de família aos sábados? Pois é, o SBT está estudando uma mudança bem interessante no seu programa apresentado aí pela Cristina Rocha. Eles estão pensando em transformar o formato de diário para semanal, algo que nunca aconteceu antes na história do programa. A ideia principal é colocar essa atração para poder fortalecer as tardes de sábado, que você sabe precisam aí de um impulso na programação do SBT, porque o canal na faixa de sábado, infelizmente, já há muito tempo, ainda com o Raul Gil, durante um período em que o Raul Gil estava bastante desgastado, o SBT já enfrentava bastantes baixas na faixa de sábado, né? O SBT nunca conseguiu ter uma audiência legal nesse dia. É um dia típico, né? Um dia onde as pessoas ali normalmente não veem muita televisão, né? Claro, hoje mais do que nunca, né? Com streaming, com outras janelas, mas desde sempre a programação de sábado, principalmente na faixa da manhã, é ali quase assim na faixa da tarde, início da noite que as pessoas começam a ligar a televisão, porque tem novelas, né, que a Globo passa, né, os repetecos, as continuações, altas horas e tal, mas na faixa da tarde nem sempre o conteúdo é atrativo, né? As emissoras, algumas até colocam filmes porque para não ficar gastando ali um dinheiro, né, investindo em um formato que não está dando muito retorno. Igual o caso do Marcos Mion. Marcos Mion continua nos sábados da Globo, lá com o Caldeirão, e esse ano ele voltou, ele continua, né, das férias aí, né, tá retornando às gravações do programa dele, e retorna com um patrocinador só. Um programa da Globo com um patrocinador apenas é realmente um caso assim bem preocupante. Mas para você ver que a situação está bem complicada e para não fazer assim nada muito às cegas, não tomar uma atitude como eles, né, fazem assim, sempre fizeram de tacar o dane-se para o telespectador e colocar no ar, né, e aí depois resolve, eles decidiram consultar diretamente a audiência, né, como eles têm feito agora em alguns momentos importantes. Fizeram isso com o Viva a Noite, abriram uma enquete no YouTube perguntando a opinião do público em relação ao dia da semana que seria melhor exibido o Viva a Noite com o Luiz de Cado, que agora, né, já foi definido que vai se confirmar, né, já foi confirmado, na verdade, o retorno definitivo do programa com o Luiz de Cado, só tem a questão ainda da data de exibição do dia, sexta ou sábado, e eles agora abriram também uma enquete no grupo de WhatsApp do público, que é um canal direto, né, com o telespectador, aonde eles perguntaram a seguinte coisa: o que você prefere, as emoções diárias ou a maratona do sábado? Então, ou seja, o Casa de Família, ele teria uma edição ali de maratona na faixa de sábado. Aí a gente não sabe qual seria o horário. Se seria, por exemplo, de 3 horas da tarde até as 6, porque maratona, né, são exibições ali constantes, uma atrás da outra. Seriam vários, um compilado ali dos melhores programas da semana, né, porque eles poderiam continuar exibindo o programa diariamente e no final de semana, no sábado, fazer um resumão, como fazem às vezes com as novelas, né, eles estão agora fazendo também com Presente de Amor, um resumão do capítulo da semana, dos capítulos da semana, mas essa seria, e essa foi, na verdade, a pergunta da enquete: emoções diárias ou maratona do sábado? Então, isso está mostrando que o canal quer saber se as pessoas gostam mais de ver o programa todo dia ou ter ele mais longo e intenso uma vez por semana. Atualmente, o Casos vai ao ar de segunda a sexta, nos fins de tarde, e tem mantido uma média de cerca de 3 pontos na Grande São Paulo, um número bem aquém dos números, né, que o programa marcava no seu auge, mas é um número ali que faz eventualmente o programa fazer frente com a Band, né? Então consegue ficar na frente da Band em algumas ocasiões ou até atrás, porque quando o Brasil Gente com o Joel começa a crescer, em alguns dias até dias de chuva, aí fica bem abaixo. Essa audiência é considerada estável, mas o SBT sempre busca melhorar os números onde possível. O programa voltou ao ar em julho do ano passado, depois de 4 anos fora da grade. 4 anos, né, cara? A última exibição foi em 2023, 2022. E aí não teve nem despedida, acabou assim, pronto. Então foi um baita retorno, um retorno bastante esperado. No começo ele ia ao ar às 14h45, né, 15 para as 3, mas logo em setembro já mudaram para a faixa das 16 horas.
Esse ajuste de horário mostrou que o SBT ainda está testando, né, diferentes posições para ver aonde o programa rende melhor. A Cristina voltou a comandar o Casos, né, com energia, com muito carisma, como sempre ela fez. Ela tinha ficado um ano fora do SBT, então ela não ficou na geladeira, ela saiu porque ela ficou esse tempão com casos de família antes, né, de ter o projeto do Tá Na Hora fora da televisão, mas ainda era contratada. Aí tinha esse projeto que ela iria comandar, que no começo estava bem assim, embrionário. A gente tinha informação de que seria um programa que misturaria entretenimento com informação na faixa da tarde. E aí depois a gente soube que seria o Tá Na Hora, né, que foi apresentado por ela e o Marcão do Povo. Ela não se encaixou, porque ela viu que era um policialesco, totalmente fora daquilo que ela queria fazer. E ela ficou durante apenas um mês ali fazendo até pouco tempo, menos de um mês, acho que semanas, e aí pediu para sair do Tá Na Hora, e aí o SBT acabou, como não tinha nada para poder oferecer para ela, ou eles optaram por encerrar o vínculo. Na época, né, foi uma baita polêmica, ela publicamente disse que não tinha gostado da experiência, e isso era visto no vídeo, né? Quem assistiu Tá Na Hora nessa fase dela com o Marcão percebia no vídeo, pela cara dela, que ela não estava feliz fazendo aquilo. Ela não estava curtindo, ela não tinha se encaixado no formato, e ela mesma não gostou dessa experiência e preferiu se afastar daquela proposta. Durante esse período fora, ela não ficou aí afastada da mídia, dos holofotes. Ela teve espaço na internet, nas mídias digitais. Ela teve um programa no Kawaii e fez também participações na divulgação do BBB 25 da Globo. E aí foi por conta dessa divulgação aí que ela fez, né, na Globo, que fez ela até, de certa forma, voltar para o SBT. A Daniela viu ela fazendo essa propaganda para a Globo, se sentiu enciumada. O Caso de Família estava sendo remodelado com a possível apresentação da Cariúcha, né? Havia sido gravado pilotos, mas aí a Daniela cancelou todos os pilotos que foram feitos com a Cariúcha, com o Marçal, com o Jojo Todinho, e a Cristina Rocha acabou voltando, um cenário todo reformulado, programa, né, completamente diferente. Então ela estava ativa em outras plataformas, experimentando, né, novas possibilidades. Em uma entrevista que ela deu no ano passado para a Folha de São Paulo, ela falou sobre como foi bom esse tempo fora. Ela disse que fez muito bem para ela porque só enxergava o SBT na frente e nunca tinha pensado em outras empresas. Agora ela voltou, né, com uma visão mais aberta, entendendo que existe vida fora do SBT, mas ainda gosta muito da emissora. Ela afirmou que não consegue fazer algo que não goste e que disse não para coisas, né, que não tinham a ver com ela, que foi o caso, né, do Tá Na Hora, que ela ficou ainda aguentando durante o tempo que ela achou que iriam fazer alguma mudança, mas não fizeram. Era exatamente um policialístico. Então ela teve uma baita maturidade profissional ali e uma fidelidade ao que ela acredita. Então o Casos voltou seguindo um formato clássico, né, que aborda esses conflitos aí familiares, discussões emocionais, né, muita gente, né, duvida que é real ou não, diz que tem figurantes, sei lá o quê, enfim, mas o programa retornou e agora o SBT está pensando em colocá-lo na faixa da tarde aí de sábado. Eu não sei qual seria o melhor dia, o melhor horário, né? Mas é bem possível que seja na tarde de sábado, né? Talvez depois ali do Eita Lucas, porque a programação de sábado do SBT hoje é tomada por jornalísticos, né? Então, assim, SBT Notícias, primeira edição na faixa das 11, depois 6 horas tem outra edição, e isso não está dando audiência. Né? A gente sabe que o SBT está tentando, né, virar uma Record 2.0 e isso não vai dar certo. O SBT ele sempre foi uma emissora, né, mais voltada para os enlatados. O que são os enlatados? São as séries, são as novelas, né? São esses conteúdos que o canal tem que voltar a fazer. Não adianta querer fazer a mesma coisa que a Record, que eles vão perder horrivelmente. Então, assim, na audiência, né, o Caso de Família, ele teve, como eu falei, momentos de pico e momentos, assim, de você ficar bem assustado. Então, em períodos mais recentes, por exemplo, entre novembro e dezembro de 2025, ele teve semanas inteiras acima ali dos 3 pontos. Isso foi celebrado, né, como uma fase muito positiva. Os números variam um pouco, né, dia a dia,
mas a média geral ela fica entre 2, né, 0,8 e 3 pontos, o que é bom para uma tática que não tem esse investimento muito alto em produção. O fato do SBT estar considerando mudar para o sábado indica que eles veem o potencial em um formato diferente, mas não significa que a audiência atual seja ruim. Pelo contrário, a estabilidade nos 3 pontos é um ponto positivo que está justificando testar novas configurações para ver se crescem ainda mais. Em dias com temas mais sérios, o programa consegue ali uma preferência de 8% do público com a televisão ligada, o que é um bom share para o horário, né? E eles têm feito muitas, assim, porque o programa ele sempre foi muito popular com esse negócio de briga, né, de conflitos, né, de discussões. Até hoje tem vídeos que tem milhões de visualizações nas redes sociais, ainda do formato antigo, né, com cenário antigo e tal, mas é a mesma coisa, né, porque o formato é esse de entrevista, né, de as pessoas contar a situação, então não tem como e por que mudar, mas eles vão implementando alguns elementos novos. Então eles têm feito hoje, na minha concepção, na minha visão, muitas coisas para poder viralizar. Então eles têm exagerado nas discussões, exagerado nos bate-bocas, e a gente tem notado que os conflitos que ocorrem ali, as discussões que ocorrem, é uma coisa muito exagerada, que eu não vejo muita necessidade. Mas eu acho e eu vejo que é mais para ter visualização na internet, porque você sabe que hoje a televisão ela disputa muita audiência com a internet. Não tem como você fugir, não tem como você tampar os olhos, porque a audiência, você vê, por exemplo, o caso do Big Brother. Big Brother na Globo, em TV aberta, na audiência, no Ibope, não consegue ter uma audiência muito legal. Mas aí você coloca, entra lá no Instagram deles, um vídeo de uma situação, ela está com milhões de views, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, como é que o programa na televisão não dá liga e na internet dá liga? Aí você bota no Globoplay, 1.000 pessoas vendo, milhões de pessoas assistindo um determinado momento, no Multishow também, mas só na TV aberta, no caso na Globo, que não consegue ter uma audiência boa. Mas na internet o programa está sendo muito bem comentado. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma situação muito preocupante até, e as televisões, elas precisam, e elas estão tentando, né, fazer ali mesclas, né, mesclando conteúdo televisivo com a internet. Porque hoje em dia, na minha visão, hoje não vale nem muito a pena e nem é muito assim, como é que se diz assim na palavra, mas hoje está valendo você estar na internet do que estar na televisão, porque a audiência na internet é muito maior do que, claro, a audiência na televisão, porque a gente tem uma medição muito arcaica, que é a medição do Ibope, né, a medidora, né, a cantada de Ibope mede muito mal, é uma medição quase que analógica, e eles não atualizam, eles não têm outro também medidor, né, para poder concorrer, então a gente acaba vendo números ali que às vezes nem reflete muita realidade. Entendeu? Então pode ser que o SBT, esses 3 pontos que eles marcam hoje, esses 2 pontos, esses 4 pontos, na internet seja muito mais pessoas vendo. Só que como a audiência, como a medição é antiga, né, feita pelos spliometers, né, que são os equipamentos que ficam junto com a televisão, é antigo, então você acaba não tendo um número ali muito real. Então por isso que até um tempo aí as emissoras estavam fazendo, né, um motim contra medidor. E eu acho que deveriam fazer mesmo. Porque eu acho que só assim, porque juntos o pessoal não é mais forte. Igual teve aquela época da Simba, que as TVs por assinatura não queriam pagar, né, um valor justo para poder ter os canais, né, a Globo, o SBT, a Record e a Rede TV, e eles saíram da TV paga, só ficou a Globo. Então, faz um motim nesse mesmo contexto e, ó, a gente vai paralisar o pagamento do Ibope enquanto não tem uma regulamentação, não tem uma melhora na medição. Pronto, está resolvido o problema, mas, né, o pessoal parece que hoje está mais, né, receoso e mais medroso, né, em relação a esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, é só uma enquete, não tem nenhuma confirmação, né, definitiva que o programa vai deixar a programação diária e vai para o sábado. Pode ser que também não saia da programação diária e tenha só um compilado. Pode ser até que eles testem em algum dia, você coloque no sábado lá e está passando Casa de Família, né? Mas não adianta você usar um sábado só como métrica, né? Tem que deixar exibindo nos outros sábados, né? Mas já tinha esse plano de colocar o casos né, de uma programação assim, saída da programação diária e semanal, já em outros anos aí passados.
ainda quando o programa estava em baixa, lá em 2022 ainda tinha essa informação de que o SBT estava pensando em tirar o programa da programação diária e jogar para a programação de sábado. Só que isso não vingou. Então pode ser que ocorra agora novamente. Eu tenho visto muitas pessoas criticarem, né, ocorra no sentido assim, essa possibilidade, mas ocorra de maneira definitiva, que eu quero dizer. E eu tenho visto muitas pessoas criticarem, né, o fato da SBT estar fazendo enquetes, né, com a opinião do público. Eu acho isso maneiro, eu acho isso correto, sabe? Eu acho muito melhor fazer uma enquete, abrir, né, uma enquete nas redes sociais, ou fazer um formuláriozinho, pedir para o povo escolher, do que você ficar fazendo a programação, porque o pessoal reclama de tudo. Porque se a emissora muda do nada e não comunica ninguém, tá errado. Aí se a emissora abre uma enquete para poder pedir a opinião do público, tá errado também. Então, assim, o que tá certo em relação ao SBT? O que tem que ser feito? Eu não sei de verdade, eu não entendo muito as pessoas que opinam em relação ao SBT. Porque se o canal, quando o canal faz uma mudança, eu também não gosto disso. Quando o canal faz uma mudança abrupta, né? Do nada tá passando um programa, tira, coloca outro, né? Mas eles estão fazendo uma enquete para poder saber a opinião das pessoas. Não, será que a gente faz isso mesmo? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que é certo fazer isso? Aí as pessoas estão criticando o fato deles abrir uma enquete para poder pedir a opinião do público. Eu acho que tem que ser feito assim do nada. Então, assim, eu não entendo muito, né, as pessoas, né, o pessoal que entende de televisão, criticar o fato do SBT abrir uma enquete, né? Acho que tem que ser feito tudo assim. Ah, não, mas tem que ter um diretor artístico que entenda, sei lá o quê. Mas eu acho que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, assim, sabe, se for feita uma pesquisa ali no formulário e tal, eles vão ter um resultado legal. E aí, né? Mas eles não vão só se basear por aquela enquete ali, eles vão se basear também por outras questões, né? E aí a decisão final, obviamente, passa pela dona, no caso é a Daniela, né, que agora diz que tudo passa por ela, então. Então, mas assim, eu não entendo as pessoas criticando o SBT, né? Ou criticando o canal por estar abrindo enquete. Eu acho super normal isso. Eu acho melhor fazer enquete para saber a opinião das pessoas do que estar fazendo modificação sem comunicar ninguém, né? Como sempre fez. E isso que é falta de respeito com o telespectador. Agora, você consultar o telespectador que te assiste sobre o que eles acham, né, do que pode ser feito na emissora, né, eu acho super justo. Onde está o problema? Queria muito entender. Mas tá dada a informação aí da Folha de São Paulo de que o SBT, no seu grupo de WhatsApp, abriu uma enquete para poder saber a opinião do público sobre qual dia, né, seria o melhor, né, para ser exibido casos. Diariamente, como está, ou aos sábados. Siga a gente no Instagram, viu? Nós estamos lá, aqui, tá vendo aqui? Esse arroba aqui é o nosso Instagram oficial, Bastidores DM OFC. Tá? Estamos com 216 mil seguidores, queremos chegar a 220. E isso tudo só vai ser possível com você seguindo a gente. Então segue lá agora, Bastidores DM OFC. Tem também aqui na descrição um link para você poder ir direto para lá. Segue a gente, porque lá é informação a todo momento sobre os bastidores da mídia. E olha, estamos abertos para divulgações, hein? Você que tem uma marca aí, você que tem um conteúdo, você que é repórter, você que, né, tem um programa que quer divulgar, entre em contato com a gente pelo direct que a gente negocia aí, viu? Estamos abertos para divulgações aqui, ó, na Bastidores DM do UFC, tá? Números orgânicos, coisinha bem bonita, viu? Passa até para vocês aí os gráficos certinho, as informações lá, porque lá nada é falso, lá é tudo orgânico, tá certo? Até amanhã, 5 da tarde, com mais um vídeo aqui.